conversando com vocês. Tá? Pois bem, nossa aula de hoje, aula 14 e aula 15, vamos falar especificamente de Kirchhoff. E com ele, consequentemente, vem alguns exercícios mais complicados. Mas essa complicação, vocês vão ver, vai estar talvez na parte matemática, né? Alguns caem determinante, matrizes, quem não adora uma matriz, era uma das coisas que eu mais gostava, mas sempre vai cair alguma coisinha ali. E tem uma pegadinha, né? Você tem que estar ligado no sentido que você escolhe, essas coisas assim, são as cascas de banana de Kirchhoff, porque depois, gente, é altamente executável, tá? É altamente executável e dá até prazer de você fazer ali, porque um monte de coisa, nossa, agora entendo porque eu aprendi aquilo em matemática, aprendi aquilo ali, nossa, essas coisas começam a fazer sentido, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula 14 e 15. Pois bem, vamos aqui nessa aula, o que nós vamos aprender de fato, assim, né, os objetivos, né, entender como se usa essas leis, né, é que nem, você não vai pegar uma metralhadora para acabar com uma barata, né, não vai chegar toda hora, vou aplicar Kirchhoff aqui, não, você tem que saber como vai aplicar as coisas também, né, gente. E entender a diferença entre elas e as leis de Ohm, né, nunca esquecer as leis de Ohm, certo? Tá, que eu acho que vocês não esquecem, né, senão, né, para quem estaria se formando como eletroeletrônico, né? Compreenderem os termos malha e nó, começa a aparecer malha e nó, e não estamos falando de tecido, e entender a convenção de sinais a serem usados, tá? E aplicar as duas leis, são duas leis que Kirchhoff nos trouxe. Nossa, professor, não bastava ser um nome difícil, tem que ter duas leis, sim, são duas leis, leis das malhas e leis dos nós, tá certo? Ou então, a primeira lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff. Aliás, esse PDF já está lá no Siga, se você quer ali já baixar de vírus. Pois bem, vamos então relembrar um pouquinho aqui, relembrar do nosso amigo Ohm, né? Esse cara sério ali, George Samuel Ohm, né? Lembrando que ele também é dos precursores do chamado efeito de aula, né? Quando você esquenta ali, carrega seu celular e está, nossa, a tomada está quente, né? Não, ele está quente, né? Além do Joule, sabe? E o Ohm estabeleceu também a noção de resistência elétrica e publicou suas observações, né, em 1827, há muito tempo atrás, né, no Die Gewaltenmathematik Bearbeiten, né? Expression 2, certo? Nesses trabalhos, ele apresentou os fundamentos das teorias dos circuitos elétricos, tá? Foi nosso falou lá, eletricidade, lembra da lei de Ohm, certo? Então, certo. Depois da lei de Ohm, né, a gente tem que lembrar o que é de fato né? Em um condutor ohmico, mantida a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Essa constante recebe o nome de resistência elétrica. Observe que quanto maior a resistência, menor é a corrente restabelecida no condutor e vice-versa, certo? E temos o gráfico, né? Um condutor ohmico tem um gráfico de uma reta, certo? Na tensão por I, né? Por corrente. Já um condutor não ohmico, ele vai ter a DDP um pouco diferente no seu gráfico, né? No gráfico de tensão por I, já vai ser quase, talvez, uma parábola, correto? E lembrando a nossa regra, né? O URI, né? A gente tem lá a expressão do URI, que também pode virar o CUI, né? Que é tensão, que é igual corrente vezes resistência, certo? Nossa primeira lei de Ohm. Falou, então, de Ohm, depois a gente tem que lembrar subsequentemente de quem dá a segunda lei de Ohm, né? São duas leis de Ohm, a primeira e a segunda. A segunda lei de Ohm já tem uma coisa a ver sobre a resistência do material, né? A condutividade, o tamanho, a área dele, certo? As observações de Ohm o levaram a concluir que outros fatores eram determinantes no valor da resistência elétrica, certo? De um condutor. Seus estudos comprovaram que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área
na seção transversal. Além disso, Ohm demonstra que a resistência depende do material, certo? Que constitui o condutor. Se você for ver até mesmo aqueles circuitos mais de alta tecnologia, eles são feitos realmente com materiais bem nobres, certo? Essa propriedade foi denominada de resistividade do material, Rho. Dessa forma, podemos escrever a rola, né? Que é resistência igual a resistividade do material vezes o comprimento do condutor em metros. Cuidado sempre com essas pegadinhas, né? Essas cascas de bananas não podem estar ali certamente em outras unidades, né? Porque são coisas minúsculas, certo? E ar é a nossa área transversal do condutor. Um dos materiais mais nobres utilizados, os metais mais nobres, é o cobre, né? Principalmente para sistemas de telecomunicação. Por isso, também há muitos roubos, né, de fios, né? Porque o pessoal pega lá e pega muita tonelada mesmo, certo? Aqui está a nossa segunda lei de Ohm. Lembrados dessas coisas ali, vamos então conhecer nosso Kirchhoff, Gustav Robert Kirchhoff. Bom, eu suspeito que ele venha a ser russo, né? Pelos dois finais aqui, né? Off ou of de V, né? Tem alguma coisa com... No russo, até o... Não sei se vocês sabem, a nível de curiosidade. No russo, até o sobrenome vira feminino ou masculino. Por isso tem Ov ou Ova, né? Se é Ov, é filho de Kirch, né? Seria filho de Kirch. E se fosse Ofa, seria filha de Kirch, entendeu? Já diz lá até, né? Curiosidade. Vamos lá, então, falar mais sobre esse carinha aqui. As leis de Kirchhoff, conhecidas como leis das malhas e leis dos nós, são, respectivamente, leis de conservação da carga elétrica e da energia das malhas e nos nós dos circuitos elétricos. O que mais? Essas leis foram criadas... ele era alemão, físico alemão, Gustav Robert Kirchhoff. Mas você falou que era russo. Bom, teve uma época que muitos russos foram para a Alemanha. Um das minhas professoras do meu doutorado, aliás, os dois, um era alemão, uma alemã russa, e o outro era realmente russo. Então, são usadas para analisar circuitos elétricos complexos que não podem ser simplificados. Como assim simplificados, professora? Aqueles circuitinhos que a gente brincou na aula passada, lembra? Pode ter N resistores em paralelo, em série, vai e faz a festa. A gente tinha um jeito de simplificar, né? Lembra? Começa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Como se fosse uma leitura oriental, né? E você vai diminuindo ali, transformando aquele circuito até chegar numa coisa menor, né? Num circuito, numa resistência equivalente ali do circuito. Já nesses complexos aqui de que Kirchhoff tratou, são casos que não dava para simplificar. E aí apareceu o cara com uma ideia genial, tá certo? E ele trouxe, então, para a gente as leis de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff. Tá? Aqui mais para frente já especifico quem é a lei das malhas, quem é a lei dos nós. Eu preciso saber a diferença? Não, você precisa saber que tem duas leis. Lei das malhas, a lei dos nós. Tá? E cada uma tem suas características especiais. Pois bem, continuando nosso desenvolver, introdução, então, às nossas leis de Kirchhoff. Para aprendermos a usar as leis de Kirchhoff, precisamos compreender o que são os nós, os ramos e malhas dos circuitos elétricos. Vamos conferir aqui uma definição bem simples e objetiva, certo? De cada um desses conceitos, né? Não vamos enrolar, não. Vamos já ir direto no assunto. Vamos lá. Nós são onde há ramificações nos circuitos, ou seja, quando houver mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica, certo? É chamada encruzilhada, para onde eu irei, né? É chamado nó, certo? Esse vai ser o nó ali no circuito. Outra coisa, ramos. Ramos são os trechos dos circuitos que se encontram entre dois nós, certo? Consecutivos. Ao longo de um ramo, a corrente elétrica sempre é constante. Tá? Essas características, ao longo de um ramo, a corrente elétrica é constante. Galera, quando você tem aquelas
questões geralmente de alternativa e pede alguma coisa de Kirchhoff, vai pegar nesses detalhezinhos aí, nessas casquinhas de banana bem suave, tá bom? Então, quando falo em ramos em Kirchhoff, eu tenho que saber que ao longo de um ramo, a corrente elétrica sempre é constante, tá certo? O que mais? Malhas, que são as malhas, são caminhos fechados, em que iniciamos em um nó e voltamos ao mesmo nó, certo? Em uma malha, a soma dos potenciais elétricos é sempre igual a zero. Outra coisa também que aquelas questões de alternativas adoram te abordar, tá? Nessa parte teórica de Kirchhoff. Por isso que a parte prática é mais legal, né? Porque você vê ali e já faz, não fica, meu Deus, eu não lembro. No teórico tem essa dificuldade. Então, em malhas que nós temos que guardar aqui, em uma malha, a soma dos potenciais elétricos é sempre igual a zero, certo? Essa é a nossa introdução aqui do que é nó, ramos e malha. Continuando, então, vamos falar mais aqui de Kirchhoff. O que é um ramo, então? O que é um ramo? Um ramo é a abstração de um elemento representado apenas por uma linha, com a indicação de sentido de referência e do número do elemento, certo? Aí você tem a representação aqui, às vezes até que ele sobe e desce. E que mais? E o nó, né? Aqui vai estar o nó, aqui a resistência. O nó é um ponto do circuito em que dois elementos têm uma ligação ou ponto de confluência entre dois ou mais ramos ou elementos do circuito aqui elétrico, certo? A representação aqui de figura para ficar mais, né, mais visível, certo? Beleza? Então, vamos então começar o showtime. Vamos falar aqui na figura aqui seguinte. Mostramos um circuito que apresenta nós, ramos e malhas, né? Olha o nó aqui, gente. Aí já vem aquela dica. Se você vê o nó, aqui tá simples, mas sempre dê nome aos bois, tá bom? Não, eu já identifiquei já assim, não, isso vai confundir, tá certo? Por isso que a gente aqui já colocou um ponto nó A. Ah, mas não pode ser um? Pode ser um, mas cuidado para não te atrapalhar. Mais fácil você usar letra e deixar número só para números ali na parte do cálculo, tá bom? Nó A, o nó B, a malha, lembra que a malha tem início e fim, aqui tá a malha B, a malha A, correto? Ali já está representado nós, ramos e malhas, certo? Pois bem, então vamos então conhecer a nossa primeira lei Kirchhoff, eu ia falar Newton, né? Mas Kirchhoff, a lei dos nós. Pois bem, o que ele nos trouxe aqui? Vamos lá. A primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. De acordo com as leis de Kirchhoff, a soma de todas as correntes que chegam a um nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Tá? O que mais? Essa lei é uma consequência do princípio de conservação da carga elétrica. Segundo ele, Kirchhoff, independentemente de qual seja o fenômeno, a carga elétrica inicial sempre será igual à carga elétrica final do processo, tá? Esse texto aqui é bem filosófico, tá bom? Nossa, os físicos aqui ficariam mais de 3 horas filosofando só nessas 3 linhas, tá bom? Continuando também. Vale ressaltar que a corrente elétrica é uma grandeza escalar, certo? A gente sabe a diferença aqui, que é uma grandeza vetorial. Vetorial tem em que sentido, direção e o módulo. Grandeza escalar só tem ali o valor, né, e a unidade, certo? E, portanto, não apresenta, viu, direção ou sentido, certo? Uma grandeza escalar, tadinha, perdida, né? Não tem direção nem sentido nessa fita. Vamos lá. Dessa maneira, quando somamos as intensidades das correntes elétricas, somente levamos em conta se a corrente chega ou deixa o nó, tá? Se ela chega ou deixa um nó, é a única coisa que a gente leva em consideração aqui. O que mais? Aqui nessa figura aqui, a gente tem aqui aquela representação e nela a gente aplica já a primeira lei de Kirchhoff, né? As correntes elétricas. Vamos lá, o que está acontecendo aqui na situação, né? Aqui, ó, as correntes elétricas que chegam e que deixam o nó. O nó tá bem aqui representado ali, certo? E a gente já coloca o sentido das que entram e deixam o nó,
certo? Já está ali bonitinho como que é essa representação. Ah, professora, bem confuso isso. Vamos já chegar em exercícios que as coisas ficam muito mais suaves, certo? Continuando, então, ainda na primeira lei, lei dos nós. Vamos, então, aqui, já chegando direto, já aqueles enunciados, né? A soma algébrica das correntes em um nó é sempre igual a zero. O que é esse símbolo aqui, desse Z meio engraçado? Isso é uma letra ali grega de soma. A soma, então, de as quantidades ali que tiverem de correntes no nó vai ser igual a zero, correto? O que mais? Resumindo aqui, por convenção, consideram-se as correntes que entram em um nó como positivas. Quem entra é positivo, por convenção. E quem sai é negativo. Aquilo lá que sempre sai na festa primeira é aquela posição negativa, né? Desta forma, as leis das correntes de Kirchhoff podem ser interpretadas da seguinte forma: a soma das correntes que chegam em um nó é sempre igual à soma das correntes que saem desse nó. Lembra que era uma das partes lá bem bonitas, lá das definições de nó? Aqui já está bem bonito e estiloso para você. E a representação matemática, a soma I de corrente I que chegam é igual à soma das correntes, o I aqui, que saem, certo? Dos I que saem, tá bom? Aqui já nesse slide, aquele resumão bacana da primeira lei de Kirchhoff, lei de nós. Beleza, então, o que mais? Olha só aqui, né, a lei dos nós, a soma das correntes que entram em um nó é igual à corrente que sai do nó, certo? Aqui a gente tem a representação, olha só que legal. A corrente aqui era 5, ó, ela estava aqui, entrou nesse nó, ela dividiu-se em 3 e aqui é 2, ó, a soma então é 5, certo? Porque quando ela está aqui, e ela vai voltar para esse lado, olha só a soma, 3 mais 2 é 5, vou lá. Certo? Essa representação do circuito é gritante, o que nos diz: a soma das correntes que entram em um nó é igual à corrente que sai do nó. Certo? Tranquilo, gente? Essa foi nossa lei dos nós. Depois de conhecido isso aqui, vamos ver que temos mais ainda a respeito. Temos agora, então, a segunda lei de Kirchhoff. Então, a primeira lei de Kirchhoff, nós estávamos tratando da lei dos nós. De boa ali, suave na nave, lei dos nós. Agora vamos, então, saber mais sobre a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff aqui, né, tem até um GIF ali engraçadinho. Vamos falar mais a respeito sobre ela. É a chamada lei das malhas. Pois bem, segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas. Vamos conhecer mais a respeito. A segunda lei de Kirchhoff afirma que a soma dos potenciais elétricos, já não trabalha com corrente, percebeu, hein? Dos potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada, deve ser igual a zero. Tal lei decorre do princípio de conservação de energia. Nossa, professora, tudo gira no princípio de conservação de energia? Sim! A física newtoniana, ela roda tudo através do princípio da conservação de energia. Aí depois, quando já entra, por curiosidade aqui, já aproveitando esse parênteses, né, aí quando já entra a parte de física quântica, aí o negócio começa a dar uns pepinos aí. O que eu pensava antes não está dando muito certo aqui não, porque é outro universo, tá bom? A física tradicional, tudo gira em torno do princípio de conservação de energia. Venha a ser óptica, venha a ser mecânica, venha a ser termo, venha a ser elétrico, venha a ser conservação de energia. Já no mundo quântico, é um outro mundo, tá? Pois bem, continuando, fechando aqui nos parênteses, tal lei decorre do princípio da conservação de energia, que implica que toda energia fornecida à malha de um circuito é consumida pelos próprios elementos presentes nessa malha. O que mais também? Também nos diz que, formalmente, a segunda lei de Kirchhoff é escrita como um somatório de todos os potenciais elétricos, como se mostra depois já nessa figura que vai aparecer aqui. Olha só, o somatório dos potenciais elétricos, tá certo? E lembrando, esse somatório aqui é igual a zero, e é uma malha fechada,
né, a soma das correntes N que chegam e que deixam um nó do circuito é igual a zero, certo? Continuando aqui nosso desenvolver, vamos então aqui mais ainda a respeito. Os potenciais elétricos dos resistores da malha devem ser calculados pelas resistências de cada um desses elementos, multiplicadas pela corrente elétrica que os atravessa, em consonância com quem faz isso? A primeira lei de Ohm, tá? Então, aqui já aparece nosso URI, né? Que U é tensão, né? O potencial elétrico em volts. Às vezes você encontra também como V já, né? E R, resistência elétrica em Ohm e corrente elétrica em ampere. Caso a malha percorrida contenha outros elementos, tais como geradores, pode acontecer, vai ter a festa ali, vai estar todo mundo ali naquela festa, gerador, potencial, resistência, chega mais, né? Tais como geradores ou receptores, precisamos saber identificá-los. Lembra nas aulas passadas, quando a gente tem que saber identificar o que é um gerador, o que é um receptor, resistência ideal, né? O mundo ideal, o gerador ideal, o mundo ideal, tem que tudo lembrar. Certo? No Kirchhoff aqui, lembra, são circuitos complexos, aparece tudo ali, tá bom? Precisamos saber identificá-los, uma vez que os símbolos usados para representar geradores e receptores são iguais. Aí começa também é sério, né? Vocês sabem já disso. Geradores e receptores utilizam símbolos iguais, né? Para tanto, observamos o que? O sentido da corrente elétrica, lembra? O sentido vai nos dizer quem é um, né? Qual é o pai da criança ali, certo? Que percorre esses elementos. Calma aí que eu tô tomando um pouquinho de café. Lembrando que, tanto para geradores quanto para receptores, a barra comprida representa o potencial positivo, enquanto a barra menor representa o potencial negativo, tá? E ainda a gente tem umas representações aqui das leis das malhas. Olha só, tem mais detalhes a respeito. Os geradores sempre são percorridos por uma corrente elétrica que entra pelo terminal negativo de menor potencial e sai pelo terminal positivo de maior potencial. Em outras palavras, ao passar pelo gerador, a corrente elétrica sofre um aumento de potencial ou ganha energia. E o receptor? Já o receptor, o que acontece? Os receptores são atravessados por uma corrente elétrica que entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo, de modo que a corrente elétrica perde, entre aspas, energia ao percorrê-los. Depois de aprendermos a identificar geradores e receptores, isso até foi um resumão de umas aulas passadas, né? É preciso, então, entender agora como é feita a conversão de sinais da segunda lei de Kirchhoff. O grande pepino da segunda lei de Kirchhoff é a convenção de sinais. Tá? A lei dos nós é das leis mais de boa de Kirchhoff, mas de malhas a dificuldade vai estar na conversão de sinais, porque é aí que vai te dar aquela câimbra, né? Então, eu tô certo, eu tô errado, o que eu tô fazendo aqui? Tá bom? Vamos lá, então. Para ter essa conversão, vamos criar alguns passos aqui para saber bem direitinho a conversão de sinais de Kirchhoff. Primeiro, escolha um sentido arbitrário para a corrente elétrica. Caso você não saiba o sentido em que a corrente elétrica percorre o circuito, às vezes é isso, às vezes pá, aparece ali, você não tem nenhuma indicação de nada. Aí, se for nesse caso, basta escolher um dos sentidos, horário ou anti-horário, certo? Se o sentido da corrente for diferente, você simplesmente obterá uma corrente de sinal negativo, certo? Nossa, não estava representado ali, eu encontrei o valor negativo. Então, você encontrou ali, né, o sentido diferente. Não se preocupe tanto em acertar o sentido, tá bom? Outra coisa, escolha um sentido para a circulação da malha. Assim como fizemos para a corrente elétrica, faremos para o sentido em que a malha é percorrida. Escolha um sentido arbitrário para percorrer cada malha.
Como assim cada malha, professora? Tem circuitos que vocês vão ter 3, 4 malhas de uma vez. Tá bom? Continuando também, some os potenciais elétricos. Caso você percorra um resistor a favor da corrente elétrica, o sinal do potencial elétrico será positivo. Caso o resistor percorrido seja atravessado por uma corrente elétrica de sentido contrário, utilize o sinal negativo. Quando passar por um gerador ou receptor, observe quais dos terminais você percorre primeiro. Caso seja o terminal negativo, o potencial elétrico deverá ser negativo, por exemplo. Parece meio bobinho esses passos, gente, mas não é. Dá sorte de ler a receita de bolo antes de fazer, né? Guardados isso, vamos aqui no nosso resumão da segunda lei, né? A soma algébrica das tensões, as FENs e quedas de tensão, ao longo de uma malha elétrica é igual a zero, certo? Aqui está o nosso símbolo de tensão, a soma das tensões. Para a aplicação da lei das tensões, né, ou lei das malhas, né, vocês podem ouvir, como assim lei das tensões? Também chamado lei das malhas, faz necessário adotar alguns procedimentos. Aqui ainda foi a receita de bolo mais ainda destrinchada, né, com os elementos aqui. Atribuir sentidos arbitrários para as correntes em todos os ramos, polarizar as fontes de FEM, certo? Como positivo sempre na placa maior da fonte, correto? Onde está a placa maior da fonte é positivo, o menorzinho negativo, sempre dá isso ali, tá? Outra coisa também, né? Polarizar as quedas de tensão nos resistores, usando a convenção de elemento passivo e sentido convencional da energia elétrica, né? Aquele sentido lá. Isso equivale a colocar a polaridade positiva da queda de tensão no resistor no terminal por onde a corrente elétrica entra no mesmo. E também montar a equação percorrendo a malha e somando algebricamente as tensões. O sinal da tensão corresponde ao sinal da polaridade, pela qual ingressa o componente, independentemente do sentido da corrente elétrica. Bom, dadas as receitas de bolo aqui, eu acho que até um resumão aqui no geral, resumo para as aplicações das leis de Kirchhoff. Primeiro, aqui é o resumão de 1 e 2. Vamos lá. Identifica, que nem você vê se ali, eu não vi De Volta para o Futuro 1 nem De Volta para o Futuro 2. Eu te dar o resumão para você ver o 3. Identificar os ramos, os nós, os ramos e malhas do circuito elétrico. Atribuir para cada ramo do circuito um sentido para a corrente elétrica. Polarizar as fontes de tensão. Polarizar as quedas de tensão nos resistores de acordo com o sentido adotado para a corrente. Havendo nós aplicar a primeira lei de Kirchhoff, né, obtendo lá, você sabe, o somatório ali, até ele disse que vai ser um N e menos 1, mas aqui eu nem falei isso para vocês, vai ser uma curiosidade. Se for necessário, a gente aborda isso em algum momento. Se o número de equações ainda não for suficiente para resolver o circuito, aplicar a segunda lei de Kirchhoff, onde o número de equações é dado por N igual a R menos N mais 1. O que seria isso? Isso é para ver se isso é um artifício matemático, para você ver se aquelas equações que você consegue das correntes dos nós ou do circuito é um sistema resolvível. Não sei se vocês lembram lá em... Qual que era a matéria mesmo, matemática? Que você trabalha com sistemas de 3, 4 equações, de 5 incógnitas, você não tem aquele cálculo lá para você ver, bom, se eu tenho 3 equações e tenho 4 incógnitas, é um sistema que não é executável. Eu não vou encontrar resposta, certo? Eu até nem lembro se a palavra que utiliza é circuito. A combinação linear também fala sobre isso também. Mas aí, se for um sistema, eu tenho 3 variáveis e tenho 2 equações, ou 3 equações, é um sistema executável, eu vou encontrar resposta, né? E aqui ele diz isso, então, se eu tenho 3 variáveis menos 1, eu tenho que ter que seja 2 equações ali para eu poder fazer as minhas relações matemáticas, tá bom? Sétimo, escolher um ponto de partida e adotar um sentido de percurso para analisar as malhas. Beleza?
esse foi o resumão aqui. Vamos, então, showtime. Começar, então, nossos exemplos. Começar com o exemplo 00. Todo mundo de boa aí? Todo mundo vivo? Acredito que sim. Vou colocar até a lista aqui já também para vocês, para não me perder. Correto? A lista está no chat, tá? A lista de chamada. Vamos, então, começar o showtime. Exemplo 00, porque vamos começar do zerinho. Vamos lá, então, no exemplo 00, o que ele nos traz? Vamos conferir uma aplicação das leis de Kirchhoff. Na próxima figura aqui embaixo, mostramos aqui um circuito elétrico que contém, então, 3 malhas. Ou seja, ele começa aqui, como assim 3 malhas? Tem essa malha A, aqui dentro, interno, tem a malha B, interno, e a malha C é a malha de um todo, correto? 3 malhas. Enxergaram as 3? De boa. Então, vamos lá, então. O que se faz? Agora a gente separa cada uma das malhas, né? Lembra quando a gente vocês estudaram lá em Newton? Nós separávamos cada situação em cada bloquinho, bloquinho A, bloquinho B, certo? Desenha cada um individualmente. Aqui também a gente faz isso também para facilitar. A malha A, este circuito aqui bonitão. A malha B, esse pedaço aqui. E a malha C, que é de um todo, correto? Que é de um todo aqui, é a verbare. Certo, vamos lá então. A seguir, escolha o sentido em que as malhas são percorridas, bem como o sentido arbitrário para cada corrente elétrica. Você viu ali que ele não tinha dado nenhum sentido. Cabe a você dar o sentido ali, as malhas e também os nós, né? Voltamos ali com aquele circuitão. Agora a gente coloca este circuito aqui que está no horário, este outro circuito, essa outra malha está no outro sentido também, horário. E aqui a gente já aplica o nó. Olha, já dei o nome ao boi aqui, esse nó é A, que o I total, ele vai se dividir aqui em 1 e 2, certo? Lembra que é a soma ali das correntes que passam pelos nós e tal, né? Tá ali já a dica. Feito isso, vamos então, além de ser usada para definir o sentido em que percorreremos as malhas, a figura anterior define que a corrente elétrica que chega no nó A é a corrente total, certo? E é igual à soma das correntes. Lembra? A corrente que chega no nó é igual à soma das que saem. Então, eu já dei essa que chega, é o total, ela entra e sai. Então, I é igual a I1, aí total igual a I1 mais I2. Aqui já está a minha primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós aqui aplicada nesse ponto. Certo? Tranquilo? Certo. Então, vamos ver o que acontece com as malhas. Pois bem, depois de obtermos a relação anterior, aplicaremos a segunda lei de Kirchhoff, as malhas A, B e C. Eram 3 malhas, lembram? Começando, claro, pela malha A e percorrendo-a no sentido horário, a partir do nó A. Passamos por um resistor 8, né? E percorrido por uma corrente I1, também no sentido horário. Portanto, o potencial elétrico nesse elemento é simplesmente 8 vezes 1I1, né? Em seguida, encontramos o terminal negativo de 24 volts, que desse modo terá sinal negativo. Ou seja, deixa eu voltar ali para o nosso circuito aqui. Olha só que nós tínhamos aqui, né? A gente tinha essa malha aqui, a gente está fazendo esse caminho aqui. Ele encontra aqui o 8, certo? 8 vezes I1, certo? Passando por aqui. E aqui, quando ele entra aqui no sentido, porque o sentido está horário, porque aqui a tensão vem negativa? Porque ele encontra a barrinha menor. Lembra? Aqui eu fico menos e aqui eu fico mais. Por isso que aí chegamos nessa expressão aqui, que ele nos dá 8i menos o 24. E isso é igual a 0. Certo? Essa expressão nasceu por meio da interpretação da segunda lei de Kirchhoff naquela malha A. Beleza? Com isso, eu posso, já que eu tenho uma variável nessa equação, eu posso encontrar o valor dela. Certo? Então, I1 vai ser 24 dividido por 8. Que isso vai ser igual a 3 amperes. Achei já o valor da corrente I1. Terminou aqui? Não. Vamos então para a outra malha. Olha só, depois de obtermos, né, o valor da corrente elétrica I1, com base na segunda lei de Kirchhoff, na malha A,
faremos o mesmo processo na malha B, aplicando também, né, partindo do nó A, também no sentido horário, que foi o sentido lá que a gente deu para isso. E aí a gente chega nessa expressão, menos 8i1 mais 12i2 igual a 0. Professora, qual que era o circuito B? Deixa eu voltar lá para trás para você. O circuito B era esse daqui, certo? No sentido aqui horário, né? Por isso menos 8. Menos 8 porque eu estou indo pelo sentido aqui, eu estou no sentido anti-horário do circuito. Por isso que esse ficou menos. E esse também, certo? Olha só, quando a gente vai lá no malha B, é isso que acontece. Tá vendo menos? Mais 12 e 2, porque naquele pedaço ali, quem está passando é o I2, certo? Isso vai ser igual a 0. Eu tenho um valor aqui de 1. A gente encontrou no trajeto passado na malha A. Só substituir valores, foi 3, correto? Então, 8 vezes 3 dividido por 12, isso vai dar um valor de I2 igual a 2 ampere. Com isso encontrado, eu posso ter o valor também da corrente total, certo? Como a primeira equação que obtemos por meio da primeira lei de Kirchhoff, podemos determinar a intensidade da corrente total. Qual que era o valor? Corrente total, ou I3, aí depende como você quiser como falar, vai ser I1 mais I2. 2 mais 3, então o I total, a corrente toda ali no circuito, tem um valor de 5 amperes, certo? Esse é um clássico ali, bem suave, de Kirchhoff. E repare bem que a gente não utilizou a malha C, não precisamos trabalhar na malha C, a gente já acabou ali com o que tinha que descobrir naquele circuito. Não precisamos trabalhar na malha C, tá? Porém, alguns circuitos mais complexos vão ser exigidos trabalhar em todas as malhas, porque assim você vai encontrando equações para fazer relações entre elas e a resolução de suas incógnitas. Chegando até, quem lembra desse método aqui lá em sistema linear, essa era a palavra lá, escalonamento, regra de Cramer. Ai, professora, sério? Sim. Tá. Pois bem, tranquilos até aqui, galera? Eu acho que sim, então vamos lá continuar aqui, let's go. Certo? A gente nem chegou nesse circuito C. Vamos então aumentar um pouco o nível e vamos para mais exemplos. Agora o show começa, de fato. Vamos lá então aqui, exemplo 1. Determine a corrente elétrica do circuito abaixo. E aqui está nosso circuitinho aqui abaixo, né? A primeira forma que vamos fazer isso é partir de A. Vamos decidir aqui um ponto A e determinar a corrente elétrica aqui, indo no sentido horário, certo? Então, se ele está aqui no sentido horário, certo? Ele sai daqui, correto? Ele vai aqui de novo a 12, né? Menos, né, R aqui o 2, 2i menos 4i igual a 0, menos 2i menos 4i igual a menos 12, expulso para lá, e aqui encontra a corrente igual a 2 amperes. Isso é uma das formas de fazer, tem outras. Quais seriam as outras? Tem outra segunda forma, partindo do ponto A, mas num sentido anti-horário, só para a gente ficar confuso. Isso, olha só, ele dá o sentido da corrente, só que no sentido da malha eu quero ser diferente. E aqui, nesse caso, vai ser 4 vezes a corrente que passa, I, mais 2i aqui, menos 12 aqui, que está no sentido aqui, certo? Igual a 0, 4i mais 2i igual a 12, vai dar o mesmo resultado aqui. Então, conclusão, respeitada a convenção de sinais, a escolha do sentido de observação é arbitrária. Você respeitando os sinais ali, o sentido ali que você escolhe é arbitrário, porque você vai encontrar o valor. Se encontrar negativo, é porque você não sabia o sentido da corrente. Bom, continuando então aqui, vamos então para o segundo exercício, um exemplo aqui de uma malha. Bem basiquinho. No circuito abaixo, calcular a corrente e a tensão e corrente em cada resistência. Procedimento. Primeiro, né, escolher um ponto inicial. Você tem que escolher um ponto de partida, certo? A corrida começa em um ponto.
Escolher um sentido para análise. Qual sentido você vai adotar? Escolher um sentido para corrente. Qual a corrente vai ser? Anti-horário, no horário. E percorrer o circuito respeitando a convenção de sinais, certo? Quando entra ali na resistência, né? Todas essas coisas aqui de tensão, barrinha maior, certo? Temos que ter isso no procedimento sempre. Pois bem, o exemplo aqui vai ser resolvido até em 4 formas possíveis. Só para, assim, nossa, professora, eu escolheria diferente. Aqueles finais alternativos, né? Tipo a Viúva Negra, que já tem um final alternativo, eu ainda nem vi o primeiro. Mas vamos lá, então. Pois bem, primeiro modo aqui para resolver o exemplo 2, né? Partindo aqui do ponto A, eu escolhi um ponto aleatório aqui, sentido de análise horário, e o sentido da corrente também horário, certo? Então, vamos lá. Percorrendo ali de cada pontinho aqui, essa resistência 2.3 vezes I de corrente que nós não sabemos, correto? O que mais? Eu tenho aqui nesse pedaço aqui já 4.4. Aqui até esse sentido, ele até coloca um pouco diferente do que eu faria. Aqui eu ficaria positivo e aqui eu colocaria negativo. Mas aí vai da sua interpretação, na sua conservação de sinais. Tá? Feito isso daqui, olha só, tem uma observação aqui, o sentido da corrente é suposto no início do problema. Se o resultado for negativo, ele deve ser invertido no final dos cálculos, tá certo? Bom, nesse primeiro modo aqui, ele encontra a corrente no valor de 0,24 amperes. Tranquilo, suave. Quais são os outros 3 modos? Vamos lá, então, né? E também aqui, ó, uma dica que ele dá pra gente. Escolher o sentido da corrente pela bateria de maior tensão. Isso também é uma dica que se dá também, como tem várias baterias, certo? Aqui só tem 2, mas tem que escolher pela maior tensão o sentido da corrente, tá? Pois bem, depois disso, então, vamos então no segundo modo. O segundo modo é também no ponto A, só que a análise vai começar anti-horário, e a corrente a gente vai deixar horário. Veja bem que agora ele só mudou onde ele começa, certo? Ele começa aqui passando por esse R3, certo? Que ele já aqui a corrente é o grande mistério, que a gente não sabe o valor. Monta toda a sua equação pela segunda lei de Kirchhoff, correto? Tudo isso tem que ser igual a 0. E aqui ele encontra, então, a corrente no valor de 0,24 amperes. Nossa, professora, deu o mesmo valor. Tinha que dar? Claro, tinha que dar. Certo? Tem que dar. Então, aqui, segundo modo de escolha ali para calcular esse circuito. Qual que é o terceiro modo? Quem pensaria diferente? Ah, professora, agora eu vou mudar na corrente. Então, vamos lá. Terceiro modo. Temos a análise também no sentido horário, a malha, né, no sentido horário. E agora, quem é do contra ali? Ah, não, a corrente vai no sentido contrário. Tudo bem, pode ir. Nesse sentido, então, passando por esse resistor aqui, já começa aqui diferente, se você comparar esse aqui com o exemplo do primeiro modo, já começa um pouco diferente ali, porque a corrente está no sentido anti-horário, certo? Mas chegando de qualquer jeito no final, olha só o que acontece. A corrente que ele vai encontrar tem o mesmo valor que a gente encontrou anteriormente nos outros 2 modos. Porém, ela é negativa. E aí, nesse caso, a gente sabe que a corrente flui no sentido inverso ao suposto. Então, se você encontrar ali, professora, eu encontrei um valor ali que é negativo de corrente. Então, o sentido que você escolheu está errado. De fato, o circuito, ele vai, a corrente no sentido horário. Tá? Você pode até considerar, se for a prova aberta, deixar mesmo ali. Aí você escreve, devido a ter encontrado o valor negativo, conclui-se que a corrente flui no sentido inverso ao suposto. Pronto. Justificou ali o seu cálculo, porque você não sabe o sentido da corrente quando você está iniciando esse problema. Tá? Não é uma coisa, nossa, eu tenho que apagar, rasgar a folha, começar de novo. Não. Você só justifica, ele tem que escrever ali que você sabe porque isso aconteceu. E isso mostra ainda mais que você sabe do assunto. Tá bom? E agora, terminados aqui todos os modos,
Vamos, então, lei dos nós aqui, um exemplo bem de lei dos nós. Olha só, exemplo 3 aqui é só de exemplo de lei dos nós. Calcular a corrente em cada resistência e a potência total do circuito abaixo. E aqui a gente está no nosso circuito todo bonitoso. Vamos, então, primeiramente, colocar ali os nomes nos nós, certo? Pois bem, primeiramente aqui, eu vou dar o nome do nó aqui A, certo? Montar a equação dos nós, escolher o sentido de análise da malha, certo? Da malha, montar uma equação para cada malha e resolver o sistema. Let's go! Acho que era isso que dá um pouquinho de trabalho, gente. Olha só. Já dei aqui o sentido, certo? Aqui a corrente I2, que entra no nó, vai ser igual à soma das que saem, correto? Então, I2, você já tem essa equação anotada no cantinho, é igual a I1 mais I3, correto? Tranquilo? Pegaram essa parte da lei dos nós. Agora, let's go. Vamos montar aqui a análise da malha. A equação dos nós, como eu falei para você, já está aqui. Por que coloca 1, professora? Porque a gente vai trabalhar com bastante equaçõezinhas, já dá nome ali aos bois. 1, A, aí você coloca estrela, estrelinha 1, estrelinha 2. Vamos lá. A malha esquerda. Na malha esquerda, o que está acontecendo aqui? Ele está no sentido aqui anti-horário e também a corrente está no sentido anti-horário. Percorrendo aqui os caminhos, né? 12 menos 2 aqui do 2 do R1 vezes o I, que a gente não sabe o valor de I1, menos 4 aqui, mas aqui nesse pedaço aqui, quem está passando a nossa corrente 2, isso igual a 0. Posso colocar números de um lado, letras do outro, e ainda passar o facão, simplificar todo mundo por 2, e por menos 2, aliás, né? Então, fica a segunda equação que a gente encontra da malha esquerda, I1 mais 2 e 2 igual a 6. Guardo essa outra equação ali para mim. Lembrando, a gente vai brincar de sistemas lineares. Sistemas lineares trabalha com várias equaçõezinhas. Malha direita, o que acontece na malha direita? Nós temos, então, aqui o sentido anti-horário também, só que a corrente 3 percorrida, ela está no sentido horário. Então, vamos começar aqui, de fato, 4 vezes I2, ela começa daqui, ó, 4 vezes I2, certo? O que mais, então? Mais 3 e 3, né, que está passando por aqui, 3 e 3, menos o 6 aqui daqui, correto? 6 volts. Isso igual a 0. Coloco números de um lado, letras do outro. Dá para até simplificar aqui, dá para simplificar, passar o facão? Não, não dá para simplificar, então essa é a nossa terceira equação. Bom, estamos com 3 equações, com 3 incógnitas. É um sistema que dá para ser resolvido. Então, vamos resolver aqui nosso sisteminha. Quais são as equações que temos? Temos a equação das correntes dos nós, certo? E as equações ali do sistema das malhas. Vamos, então, trabalhar em cima delas. Vamos lá. Resolução por determinante. Ah, quem lembra disso? Não sei você, mas eu gosto muito. Bom, reorganizando, determinante, lembra? Tem que organizar ali, né? Para estar na 1, 2, 3. Determinantes são 3 linhas e 3 colunas. Eu posso, mas a linha era 0, professora. Então, mesmo assim, é um número, certo? 0 vezes I1. Por isso aqui, ó, a gente organiza para já jogar no determinante. Fica muito mais fácil, tá bom? Pois bem, reorganizando aqui o sistema para entrar no determinante, já temos o determinante aqui. Lembra? 1 menos 1, 1, certo? O outro 1, 2, 0, 0, 4, 3. Fazendo esse determinante aqui, a regra do aviãozinho, quem lembra? Vamos lá, né? Até, gente, se eu lembro até nessas alturas do campeonato, então você, né, gente? Ó. Primeira diagonal, mais essa daqui vem para cá, né? E essa daqui vem para lá, né? Depois tem a diagonal inversa, que fica negativo, aqui de novo, e aqui também a gente faz esse valor para lá, certo? E aqui esse determinante vai dar 13. Professora, eu não lembro do aviãozinho. Então, você vai copia essas duas colunas aqui do lado. E aí, você faz a multiplicação
por diagonal, correto? Feito isso, então, determinante igual a 13 terminou aqui, matei o problema? Não. Lembre-se, são exercícios mais trabalhosos. Aí vem determinante de 1, e 2 e 3. Como assim, professora? Você vai tirar uma coluna aqui, que nem determinante de 1. Essa coluna de I1 eu tirei, só estou considerando a partir de I2, certo? Para o I3 e essa última aqui. E a dica vai ser aqui, eu coloco 0, 6, 6, menos 1, 2, 4, 1, 0, 3. O determinante aqui de 1, 30, certo? Isso aqui é escalonamento, se eu não me engano, essa regra. E aqui a gente faz a equação de escalonamento, D1, né, o determinante encontrado desse escalonamento dividido pelo determinante total. Isso vai dar um valor de corrente 1, 2,31 amperes. Acho que você nunca pensou na vida que você ia usar escalonamento em física, né? Mas, pois bem. Fazendo a mesma regra do escalonamento aqui para a determinante da corrente 2, certo? Eu tiro essa coluna aqui de 2, só que tenho, né, chegar e tirar, galera, tem umas certas regrinhas, tá? Considero aqui, ó, considero essa coluna aqui de 1, 1, 1, 0. Nessa daqui de 2 vem aquela igualdade, essa que é a regrinha, a igualdade está aqui, e a outra repete. Encontrei o determinante, né, sem aí 2, faço a mesma coisa, esse determinante dividido pelo determinante total, e aqui agora a gente vai ter o valor da corrente, e 2. Professora, se eu quisesse já pegar essas duas e jogar ali para encontrar I3, poderia. Você pode me dizer, já matei o problema, já entendi aqui o que acontece. Pronto. Ou então você poderia, professora, não poderia jogar isso em função daquilo, aí fazer aquilo, aquilo outro, também poderia. Aí vai do seu gosto, tá certo? Aí o terceiro aqui, a gente, ou eu jogaria aqui no valor aqui da expressão dos nós, encontraria I3, ou faço novamente o escalonamento aqui no determinante de I3, que aí você encontra o valor da corrente I3. E olha só, a corrente aqui está negativa, ou seja, o sentido aqui encontrado para I3 indica que o sentido inicialmente suposto é o inverso ao real, certo? Tranquilo, né? Show de bola. Terminou aí? Não! Por quê? Vamos substituir o que acontece ali. Não terminou. Né? Aqui agora, essa resolução é por substituição. Professora, eu não quero fazer por determinante. Como faz por substituição? Eu trouxe aqui para vocês, nesse slide, como seria por substituição. Né? Aí você tem que dar nome às equações, 1, 2, 3, 1 substitui em 3, aí você encontra aqui essa relação, 1 substitui em 2, encontra essa relação, e aí essas duas relações encontradas têm as mesmas variáveis, e aí você joga para um novo sistema, que ali você faz o cálculo ali dos valores, correto? E aí você chega nos valores das equações, ó, I1, né, o I1 a gente encontra, primeiramente a gente encontra o I3, depois I1 e 2. Tá? Também dá para fazer por substituição, não apenas determinante escalonamento, que eu compreendo que muitos não vão lembrar dessa regra na hora, tá certo? Feito isso, ou por determinante ou por substituição, acabou o problema. Não, porque ele queria ainda a resolução, acho que dos valores de potencial, tá? De tensão, se não me engano, potencial. Aqui ainda, como é mais grande a resolução, né? Ainda estão todos os slides por resolução, tá? Para que você fique por dentro, como faz bem passo a passo, por substituição, certo? O resultado encontrado será o mesmo, ó, o valor de 1, o valor de 2. Já posso até aqui na resposta. Professora, na resposta, eu precisaria desenhar o circuito? Gente, se for uma prova aberta, faça tudo e mais um pouco. Desenhe o circuito, faz ali, bonitinho, porque isso conta diferenciais, tá bom? Faça tudo, tá? Não só os valores das correntes, não. Faça tudo ali bonitinho. Faz o novo circuito, a representação dos sentidos da corrente, enfeita ali, coraçõezinhos, borboletas, faça tudo, tá? Pois bem,
Exemplo 3 ainda, né? Sabendo que a corrente é possível calcular a queda de tensão e a potência. Lembra que ele queria potência em cada resistência. Ele queria a tensão e a potência. Depois de encontrar a corrente, ele queria a tensão e resistência em cada coisa livre. Meu Deus, quanto trabalho! Sim! E aqui, então, calculando a potência, né? A queda de tensão. Primeiro, né? A tensão, o V ou U, certo? Usando o URI, certo? Já coloca, se você tem a resistência em 1 e tem a corrente de 1, você já encontra o valor aqui da tensão, tanto em 1, em 2 e 3. E a potência, a gente usa o PUI, né? Também o PUI, potência igual a tensão vezes corrente. E aí você encontra as potências também e, finalmente, você termina esse exercício. Trabalhoso, né, gente? Trabalhoso. Trabalhoso, mas altamente executável. Você pode tanto usar determinante ou então por substituição. Lembrando sempre, se encontrar a corrente negativo, errei, dei mal. Não! Você só escolheu o sentido ali utilizado, não é o correto do que de fato está acontecendo. Certo? Bom, dúvida, gente? Alguma coisa aqui até agora? Alguma dúvida? Bom, qualquer coisa vocês falam comigo, hein, gente? Por favor. Pois bem, vamos então, para terminar essa aula, uma questão de vestibular. Mas aquelas não cairiam no vestibular, professora? Aquelas cairiam, assim, mais trabalhosas, como aquela que a gente viu anteriormente, cairiam em provas abertas, tá? Porque elas, de fato, são mais trabalhosas e provas abertas são provas que não são de alternativas e, geralmente, as provas abertas tipo IME, ITA, segundo as fases de vestibulares, elas são especificamente do ramo que você escolhe. Então, se você escolhe a parte de exatas, você vai ter uma dessa ali caindo para você, tá bom? Vamos então, como de fato cairia numa questão de vestibular. Vamos lá. Pois bem, aqui a gente tem uma questão da UDESC, que eu acho que é uma das universidades aqui da região, eu não sabia, mas vamos lá então, olha só. De acordo com a figura, lá, os valores das correntes elétricas I1, I2 e I3 são, respectivamente, e aí fica um mistério. Ele te dá as alternativas, meu Deus, vamos lá, chutar alguma? Não, nós sabemos as leis de Kirchhoff, vamos usar as leis dos nós, leis das malhas, e encontrar os valores de 1, I2 e I3, certo? O legal aqui é que aqui você já mata que 2 tem uma tendência para ser 3, né? Porque se for 2 aqui, já mataria a questão. Então, certo? É umas dicas que você vai aprendendo na vida. Então, vamos lá, então, em questão, vamos resolver a questão. Vamos resolver a malha da esquerda, certo? Essa malha aqui da esquerda, até coloquei o circuito para vocês, por meio da segunda lei de Kirchhoff. Para tanto, percorreremos as malhas no sentido horário. Então, já você declarou ali sentido horário. Então, tudo bem. Então, continuando aqui nessa malha esquerda, o que nós temos? Nessa esquerda aqui, vamos ter menos 6, certo? Corrente passando, menos 6, menos 4, ó, menos 4 desse bichão aqui, menos 4, mais 5 e 1. 5 e 1, certo? Igual a 0. E aqui a gente já coloca o valor de I. Então, só tem I1 aqui. I1 é 10 dividido por 5. Então, a corrente 1 vale 2. Pronto. Em seguida, aplicaremos a lei das malhas também na direita. Na direita. Percorrendo a do mesmo sentido. E aqui a gente chega aqui nessa da direita. 8 mais 4, certo? Menos 4 aqui, vezes I2, esse bichão aqui, igual a 0. Então, aqui a gente tem o valor de I2 igual a 12 dividido por 4, 3. Lembra que eu falei que o I2 esse é 3, né? Então, 3. Bom, tranquilo. 2, 3. Nós sabemos, então, aquele nó, né? Podemos, então, concluir que, por fim, observando aquele nó de onde emerge, né? Até ele fala bonito, de onde sai essa corrente 3. É possível perceber que nele chegam as correntes I1 e I2, certo, professor? Então, vamos voltar aqui. Aqui está um nó, certo? Até atrás a gente falou que estava um nó também, né? Que nele chegam as correntes I1 e I2, né? Ó, I1 e I2 chegam para lá.
Então, calculando isso, olha só que a gente chega aqui. É possível perceber nele chegam as correntes I1 e I2. Portanto, de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, podemos escrever que essas duas correntes somadas equivalem a I3. Então, I3 é igual a I1 mais I2. E com isso, tem um valor de 1, tem um valor de 2, 2 mais 3, isso é igual a 5. Com isso, então, com esses resultados, 2, 3, 5, a alternativa correta vai ser a letra A, que foi aquela letra ali que a gente estava aqui analisando. A letra A. Lembra que eu falei que tinha tendência de ser 3, né? Certo? Aqui dava até para descartar aqui também, que seria muito óbvio aqui também. Certo? Então, a alternativa dessa resolução aqui é a letra A. Numa prova assim, de alternativa, assim que você vai encontrar, tá? Você só vai ter que ir trabalhando uma malha na outra malha, né? E usar a lei dos nós, correto? Tranquilo. Vocês perceberam que para exercícios mais trabalhosos, geralmente são em provas abertas, tá bom? Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenho apreciado e visto ali quais são as cascas de bananas que podem acontecer da lei de Kirchhoff. É uma lei bem executável e legal de se trabalhar. Você pode depois usar determinantes, escalonamento, regra de Cramer ou então substituição, sistema lineares, tá? E mais dá para você fazer tranquilamente. Só mesmo cuidado com as convenções de sinais. Vou até parar aqui. Nossa próxima aula será já um novo tema chamado eletromagnetismo. E essa próxima aula também, deixa eu parar aqui.